Seja muito bem-vindo à segunda aula dessa série de 3 aulas, onde você está aprendendo o caminho para montar uma mini estamparia de dentro da sua própria casa e ter uma renda de pelo menos R$5.000 por mês. Meu nome é Maylor Lemos e nessa segunda aula eu quero começar sendo direto ao ponto. Na aula anterior eu falei que existiam 3 formas de se começar no mundo da estamparia. E agora eu vou te mostrar quais são essas três maneiras e você vai ver qual é o seu momento atual e qual faz mais sentido para você iniciar agora. Existem 3 formas. A primeira delas foi exatamente como eu comecei. Se você assistiu a aula 1, se você não assistiu, aliás, eu peço que você assista para que essa aula possa fazer sentido, porque é complementar à primeira aula. Então volta lá. Como eu mencionei na primeira aula, eu comecei essa empresa sem investir um único real. E como é que foi? Foi terceirizando tudo. Quando eu conto a história que minha mãe tirou a modelagem da regata e tal, e a máquina dela não costurava, o que eu fiz? Eu procurei uma confecção e uma estamparia para poder produzir as peças para mim. Então eu fiz um trabalho como se fosse um corretor de imóveis. Eu ia sem ter estrutura, eu só vendia. Eu conhecia bastante donos de academias de musculação e ia ofertando. Estou trabalhando com camisetas personalizadas agora e tal. E eu pedi um sinal de 50%. Quando eu procurei a confecção e a estamparia, eu vi qual era o custo delas, então eu montei uma tabela de preço e comecei a ofertar. Essa foi a ordem. Então eu pedi um sinal de 50%, ia lá, pagava a estamparia, pagava a confecção e entregava o trabalho e recebia os outros 50%. Nesse cenário, esse segundo 50%, essa segunda metade, não ficava tudo para mim. Como eu mencionei na primeira aula aqui, o restante é tudo lucro. Por quê? Porque eu tinha um custo um pouco mais elevado, porque eu terceirizava tudo. Só que foi o meu grande start, galera. Eu trabalhei de 2014 a 2015, nesse formato, eu cheguei a vender em torno de umas 1.000 peças, 1.000 camisetas. Só que no início eu não sabia precificar muito. Então meio que estava trocando figurinha. Então, essa é a primeira forma de você começar. Se você quiser começar hoje, se você tiver quebrado, literalmente sem grana, e tiver vontade de empreender, esse é um formato e é como eu comecei, terceirizando tudo. Você procura uma confecção, procura uma estamparia e você monta uma estrutura para você ofertar e terceirizar toda essa parte de produção. Hoje, na nossa confecção, na nossa estamparia, existem grandes empresas que só trabalham com personalizados, com todo tipo, garrafinha, caneca, copo, xícara, camiseta, moletom, vários produtos, e elas têm vários parceiros, vários fornecedores que fornecem, que produzem esses materiais. Então não é uma forma de começar só para quem está quebrado, é uma forma bem inteligente também se você não tiver estrutura e não quiser produzir, mas quer vender, quer fazer grana. Então é a primeira forma. A segunda maneira, que foi o meu segundo passo, foi o seguinte: eu comecei a estampar, comecei a aprender a estampar e eu terceirizava as telas nesse momento, porque eu não sabia fazer as telas, produzir as telas, eu sabia somente estampar. Eu terceirizava a confecção, porque quando eu ofertava para os meus clientes, eu ofertava o material completo, a camiseta mais a personalização. Então eu pegava assim uns 50%, ia lá, pagava a confecção, pegava a peça e eu mesmo estampava. Eu pagava para poder fazer as telas na mesma estamparia que eu comecei terceirizando, só que agora eu só terceirizava as telas, pegava a tela pronta, ia lá na minha estrutura em casa e personalizava. Aí eu já comecei a ganhar um pouquinho mais. E o legal da tela é que isso aqui dura anos e anos se você souber cuidar, souber preservar ela, conservar. Então não é uma coisa que você tem que ficar produzindo sempre. Então, por exemplo, nesse cenário, vamos supor que você aprende, vai ver que é fácil estampar, mas, por exemplo, você não tem estrutura de início, como eu também não tinha, para fazer as telas. Então você pode terceirizar com alguma estamparia, comprar. E esse comprar de uma estamparia não significa que vai sair do seu bolso. Você embute esse preço da tela no seu valor de venda. E isso é tranquilamente comum, tá bom? Então o seu cliente não entende, não precisa saber que você está cobrando a tela, porque você está oferecendo a solução, ele quer camiseta personalizada, você vai entregar a camiseta personalizada. E o como você está fazendo não importa, né? O que importa é o resultado. Então a segunda maneira é isso, é você aprender a estampar e terceirizar somente a costura. E teve uma outra fase, que quando eu comecei já a aprender a estampar, comecei a fazer mais dinheiro, comprei máquinas industriais, minha mãe começou a trabalhar com a gente, né, de fato, porque as máquinas atendiam. Então, nesse terceiro cenário, eu tinha todo o contexto, toda a produção no meu controle. Então, tinha a confecção e a estamparia no nosso próprio espaço, na nossa própria casa.
E aí foi um cenário bacana. Por quê? Porque eu tinha controle total da estamparia, o controle total da produção. Porque antes, quando eu terceirizava, tanto a parte da confecção, tanto a parte das estampas, eles não são exclusivo nosso, né? Então, por exemplo, se nesse momento que eu terceirizava, eu falava, preciso estampar 30 camisetas com essa estampa aqui. Ele não estampava na hora, eu entrava numa fila de espera porque já tinha outros trabalhos em andamento, então tinha que chegar a minha vez. E isso fazia com que eu tivesse um prazo de entrega um pouco longo para eu dar para os meus clientes. Isso também me prejudicava um pouco no começo, mas não me impediu de começar, e não vai te impedir de começar. Então, eu até fazia o seguinte no começo, eu ia lá, apagava a estamparia, e eu ia lá também ajudar a secar com o soprador. Eu já vou falar sobre os materiais que você vai precisar. Eu ficava ajudando a secar para minha produção sair mais rápida. Então eu já passei pelas 3 fases. Comecei sem dinheiro nenhum, terceirizando tudo. Comecei a fazer minhas próprias estampas, terceirizando somente a tela e a parte da confecção. Depois eu aprendi a fazer as telas, então eu já fazia a tela. Esse era um pensamento que eu tinha, tá? Quando eu só estampava e não sabia fazer as telas, eu tinha exatamente esse pensamento na minha cabeça. Cara, o dia que eu souber fazer as minhas próprias telas, ninguém me segura. Por quê? Porque eu não ia ter esse custo de fazer as telas e também estava no meu controle de fazer qualquer desenho, fazer qualquer estampa que eu quisesse. Então isso foi muito bacana. No momento que eu aprendi com muita dor, muito erro, pensei em desistir várias vezes, e é isso que faz muita gente desistir, porque vai na tentativa e erro, no achismo, em vez de aprender com quem sabe. Na vida existem 2 formas de aprender. Ou com quem sabe, com quem já trilhou aquele caminho e pode entregar mastigado o que funciona para você, ou a gente pode ir no achismo, da maneira que a gente acha que é certo, aí a gente gasta tempo, dinheiro, energia, e 99% das vezes a gente acaba desistindo. Então o que eu vou mostrar para vocês aqui, quais são o material mínimo necessário para você ter a sua mini estamparia na sua casa e começar. Tá? Então os materiais mínimos é o seguinte, tela, isso aqui é um quadro de madeira que você pode tanto confeccionar, isso aqui é um quadro de madeira, isso aqui o nome são chavetas, é um conjunto de chave que serve para você estampar sempre no mesmo lugar. Ele é uma espécie de registro, né, para você dar uma demão, dar 2 demãos e a tinta e a tela e o desenho sempre encaixar no mesmo lugar. Isso aqui é nylon, vende separado. Então, por exemplo, você pode comprar a tela pronta, já numa estamparia, já com o desenho que você passar, ou você pode confeccionar sua própria tela, comprar a madeira, o nylon e o produto para passar para revelar ela. Aí você vai precisar ter uma mesa de luz. Só que nesse primeiro momento não é necessário. Então vamos lá, qual que é o mínimo necessário? A tela que você vai produzir o desenho, tintas, isso aqui são tintas à base d'água, que te permite estampar em qualquer desenho, até mesmo em madeira, em plástico. Existem tintas dissolvente também, que eu te falei, a serigrafia, ela abre um leque de oportunidades de fazer renda. Como, por exemplo, se você tiver estrutura para fazer as próprias telas, nada te impede de vender as telas para quem não sabe fazer tela. Então, uma das formas de monetizar, de você fazer grana com a tua estrutura, é vendendo tela também. Então, uma tela, tinta, rodo, isso aqui é chamado de rodo, é a ferramenta que a gente utiliza para puxar, né, transferir a tinta da tela para o tecido. Isso aqui são espátulas, que dá para usar qualquer material, uma colher, qualquer coisa que sirva, que ele serve somente para tirar a tinta de dentro do pote e jogar na tela. Isso aqui é uma estrutura de um berço, tá? Isso aqui eu pedi para confeccionar numa serralheria, que ele tem uma estrutura de um ferrinho aqui para você apoiar a tela. Então, isso aqui é um berço único, né? Aqui que você pode estampar os seus materiais. E essa estrutura aqui dá para você estampar facilmente em torno de umas 50 peças por dia. Estou falando facilmente. Se você quiser pôr potência máxima, dá para estampar muito mais. Então, com um único berço desse, galera, dá para facilmente você fazer R$5.000 por mês. E eu falo 5 mil de forma segura, de forma moderada, porque dá para fazer muito mais. O meu primeiro ano, meus primeiros meses, depois que eu comecei a ter a minha própria estrutura, começou a trabalhar somente eu e minha esposa. Então a gente fazia em torno de R$13.000, só a gente. Aí que a gente começou a precisar contratar mais gente porque a gente quis escalar. E eu tinha 6 unidades dessa. Daqui a pouco eu mostro aqui um pouco da minha estrutura da minha estamparia hoje. Mas eu comecei sem nada e minha primeira estrutura eram 6 berços. Eu vou deixar a foto aqui para vocês entenderem como é que eu comecei. Minha esposa grávida, tal. Foi um começo lindo, galera. Por isso que eu falo, grava essa frase. Não subestime
o poder de um começo simples, porque ele pode ser a sua maior transformação. Anota essa frase, cara. Não subestima se você está começando do zero, com pouco. Por quê? Porque isso pode trazer uma maior transformação para a tua vida, para a tua família, para a tua situação financeira. Quem está falando aqui para vocês é um ex-sem-teto, que começou essa empresa sem investir um único real. Hoje a gente investe os maiores influenciadores digitais do Brasil, faz milhões por ano com esse mercado, e estou passando esse conhecimento para você exatamente o que funciona. Então dá atenção. Isso aqui é uma baita oportunidade que muitas pessoas queriam estar pegando, tendo a oportunidade, e é você que está assistindo, então dê valor. Então, resumindo, mínimo necessário para começar a sua estamparia: tela, tinta, rodo e o berço. Isso aqui também é uma madeirão MDF, tá? Esse aqui tem em torno de 40 por 50, os outros que eu estampo aqui também tem a mesma medida, 40 por 50. Isso aqui também, galera, dá para ser feito na parede. Se você tem pouco espaço, o bacana da serigrafia é isso, você não te exige dinheiro, muito dinheiro para começar, e não te exige espaço nem estudo. Olha que maravilha. E te permite trabalhar em casa, no conforto da tua casa, galera. Acordar no teu tempo, fazer o teu próprio horário, no teu ritmo, você personalizar o teu ambiente, talvez uma garagem, talvez um quarto, colocar uma música no teu tempo aqui, ó. Puta, é perfeito, cara, é muito gostoso de trabalhar. Além de ser terapêutico, tá? Isso aqui te permite deixar num estado de presença e é muito gostoso de trabalhar. Quando você começa a entender e ver a mágica de você criar uma ideia, imprimir no computador, fazer todo o processo e transferir esse desenho, essa ideia por uma camiseta, para um tecido, você vai ver como a gente consegue manifestar os nossos pensamentos através dessa arte. Então esse é o mínimo necessário. E agora eu vou mostrar tipos de estampas que você pode fazer com a serigrafia e como é que você pode fazer as estampas. Só voltando aqui da parede, se você tem um espaço curto, dá para fazer essa madeirinha aqui com mão francesa. Coloca duas mãos francesas, pá, pum, já era, acabou. Existe até mão francesa retrátil, que ela inclina, se você tiver um espaço bem pequenininho mesmo. Então não tem desculpa para começar, não precisa de espaço, não precisa de muita grana, só precisa começar. Tem até uma frase do Anthony Robbins, que é o maior coach do mundo, que ele fala: não são as tuas condições que determinam o teu destino, são as suas decisões. E olhando para minha própria história, anos depois escutei essa frase e eu concordo 100%, porque foi uma decisão lá atrás que eu tomei, sem ter esse direcionamento que você está tendo agora, na raça ali, na coragem, eu fui e conquistei. Então o caminho está muito mais curto para o teu sucesso, porque você está tendo direcionamento. Então vamos lá, vou mostrar para vocês os tipos de estampas. Vou pegar um retalho aqui. Aqui nessa madeira tem uma cola chamada cola permanente, tá? É um dos materiais que a gente utiliza para poder grudar o tecido para ele não ficar solto assim na peça. Vou pegar uma tela aqui, ó, de uma imagem única. Se for, por exemplo, se você tiver uma dúvida, como é que faz estampas coloridas? É o mesmo processo, só que para cada cor que vai na imagem, é uma tela dessa, tá? Então vou pegar aqui, vou pegar uma tinta preta. Vou pegar uma espátula aqui. Ó. A gente sempre põe a tinta passando um pouco do desenho, tá? Ó, passou um pouquinho aqui. Outro detalhe, um material também que você vai precisar, ou é um soprador térmico, esse aqui custa em torno de uns R$170, R$180, R$200, ou pode ser secador de cabelo também que você tem em casa, tá? A intenção e a função dele é só secar a estampa. Então tá aqui, ó, bateu os 3 parafusos, isso aqui é chamado de morcete, tá? Essa pecinha aqui, e ela serve, esse trilho serve com esse morcete para encaixar esses 3 parafusos. Então eu encaixo esse aqui nessa lateral e esses dois aqui, tá? Ó, encaixei os 3, tá? Esse batendo aqui, esses aqui, fixou. O rodo, como é que a gente vai fazer? A puxada que você vai dar é um ângulo de 45 graus, ó, aqui tá reto, um ângulo de 45 graus aqui. Então o que você vai fazer? Travou aqui, ó, a primeira passada só para cobrir a imagem com a tinta, ó, superficial, tá vendo? Ó? Eu não coloquei pressão, só para cobrir aqui, ó. E a segunda puxada eu vou pôr mais pressão para poder tirar a tinta de cima da imagem, ó. Tá vendo?
Ó, rapidinho. Primeira demão, seca com o soprador. E seca bem rápido, tá? É bem na hora assim mesmo. Por isso que dá para produzir bastante peça durante o dia, em um dia. Soprador sempre em movimento para não queimar o tecido e nem criar bolinha na tinta, nas estampas, tá? Sempre em movimento, ó. Ó, tá seco. Vou dar só mais uma demão. Ó, tá vendo? Isso aqui serve para encaixar certinho no mesmo lugar. A tinta parou aqui, ó. Posso empurrar ela para frente. Mesma coisa, ó. Primeira passada de leve para cobrir. A segunda passada com mais pressão para tirar de cima. Ó, exatamente no mesmo lugar. Eu vou deixar essa tela aqui de lado. Deixa eu pôr aqui. Vou mostrar para vocês agora como é que faz uma tinta fluorescente. Olha como é bacana também, estampas fluorescentes. Ó, sequinho, olha que bacana. E aqui, ó, para ter como é rápido, por exemplo, isso aqui se fosse uma camiseta, você vai lá, vestiu, tal, alinhou certinho, bateu, uma, duas demãos de preto, tá bom, secou, tira, próxima. Cara, dá para estampar muita camiseta por dia. Se for duas cores, mesma coisa. Então isso aqui é muito lucrativo, galera. Ó, por exemplo, para você ter uma base. Essa estampa que a gente fez, exatamente essa estampa, desse tamanho, com essa quantidade de tinta. Um pote desse de tinta, você vai gastar em torno de R$45, R$50 no cenário mais caro, tá? Isso pagando em varejo. Se você comprar em quantidade maior, em caixa fechada, você paga mais barato. Mas vamos arredondar para R$50, tá? R$50. Se você tiver que, por exemplo, se fosse produzir essa estampa com um pote de tinta desse, facilmente você estampa mais 100 peças, tá? Aqui, um cenário real. Se você tem a estrutura de estamparia e o teu cliente, você consegue um cliente que ele vai te trazer a camiseta pronta só para você estampar. Então, no cenário mais baixo, no mais baixo de todos, hoje, 2026, você vai pagar você vai cobrar em torno de R$3 por estampa. No mínimo, tá? Então, vamos supor, pagou R$45, R$50 no pote de tinta, vai cobrar R$3 só para estampar. Se for 100 peças, você faz R$300 num dia, em poucas horas, porque 100 peças você, com habilidade, você faz rápido. Gastou R$50, lucrou 250, trabalhando em poucas horas no seu dia. Se você tiver mais produção, você consegue fazer mais ainda. Então, para você ver como isso é lucrativo, um outro cenário seria o seguinte: você cobrar a camiseta pronta mais a estampa. Então faz as contas. Talvez você esteja querendo aprender essa habilidade porque você costura, você tem alguém na família que costura, conhece alguém que costura e pode confeccionar para você. Se você não tem ninguém, não sabe costurar, não tem costura, existem lojas que vendem camisetas lisas. Uma camiseta lisa, hoje no mercado, você vai pagar em torno de uns R$20, R$18, R$22, dependendo do material e da quantidade. Mas arredondando para R$20, você compra, se fosse o mesmo pedido de 100 peças, pô, gastou R$20 em cada peça. No mínimo, você vai cobrar uma peça pronta dessa estampada, uns R$42, R$40, até R$38, vai num cenário de 100 peças. Então, olha o quanto de lucro. Se for R$38, a gente está falando de R$3.800, galera. R$3.800. E aqui você gastou muito menos de investimentos para produzir. Então, tanto no cenário, você comprando e se você confeccionar, é mais barato ainda. Você comprar a peça pronta, você já tem bastante lucro. Se você confeccionar, você tem mais lucro ainda. E também, se for um cenário só de estampar, também é muito lucrativo. Então, vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês aqui uma estampa com tinta branca. Vou pegar um tecido aqui de fundo escuro.
Deixa eu ver qual que eu vou usar. Ó, aqui um tecido marinho. Isso aqui é um tecido de algodão. Isso aqui é uma malha PV. Ó, vou pegar uma outra tela aqui. É um nomezinho que tá aqui. O que eu vou fazer? Eu vou trocar a tinta agora. Eu vou pegar uma tinta branca. Por bem de leve aqui, porque ela é bem pouquinho. Ó, tinta branca, vou pegar um rodo menor. Deixa eu pegar um rodo menor aqui. Vamos lá, peguei uns rodinhos menores. Esses rodos, geralmente ele vende em torno... Ele vende fracionado assim também, tamanhos menores. E também ele vende em torno de 1 metro, tá? Que você compra e fraciona do tamanho que você precisa. E qual é o tamanho ideal? Rodo em torno de 15 centímetros, outro de 30 centímetros, 40 centímetros, 10 centímetros. Por quê? Cada estampa que você vai usar, o rodo só precisa ser um pouquinho maior que o desenho para poder puxar. Então aqui, ó, mesmo esquema, ó. Encostei os 3 parafusos, vou passar o branco aqui, ó. Ó, tirei, vou secar. E é tudo muito rápido, galera, muito rapidinho. Ó, secou. Eu vou dar pelo menos 3 demão de branco, tá? Para poder bater a estampa fluorescente. Toda estampa fluorescente a gente tem que dar um fundo branco primeiro. E é um trabalho legal, sabe por quê? Porque é um trabalho repetitivo. Independente do desenho que você for fazer, esse é o trabalho. Olha como é simples a estrutura. Ó, isso aqui é uma empresa, galera. Isso aqui é uma empresa. Ó. Isso aqui, ó, em qualquer lugar da sua casa, até no quintal você monta isso aqui. Isso é uma empresa. Um pedaço de madeira, tela, tinta, rodo. Ó, vou bater a terceira demão aqui, ó. E eu vou secar para bater a tinta fluorescente. Porque se você bater a tinta fluorescente direto no tecido, do jeito que ela vem, ela não acende, então ela tem que ter o fundo branco para dar o efeito flúor. Olha como é tudo bem rapidinho, ó. Vou tirar só esse excesso da tinta. Ó, a tinta que sobra a gente volta pro pote, então rende pra caramba. Eu já cheguei a estampar 400 estampas com pote de tinta preta numa camiseta verde clara. Então é bem bacana, é bem tranquilo. Ó, tirei aqui. Para eu limpar de forma rápida, o que eu vou fazer? Eu sempre trabalho com um pouco de água. Ó, água da torneira mesmo. Vou fazer uma lavagem a seco, até com essa mesma... Não, peguei essa aqui mesmo. Uma lavagem a seco aqui, ó, só para poder ser mais rápido. E também já pego o macete. Ó, limpa aqui por baixo. Vou olhar mais um pouquinho. Pô, legal, vou pegar um lado mais seco aqui. E já era, a tela tá seca. Agora eu vou bater a tinta fluorescente. Aqui eu escolhi aqui, é uma tinta laranja. Vou pegar uma outra espátula aqui. Ó. Tinta laranja flúor. Já batemos 3 fundos de branco. Ela vem bem levezinha. Aqui pouquinho, que a imagem é pequena. Vou pegar um rodo limpo. Vou até pegar esse aqui que já está sujo de laranja. Tirar o excesso aqui, ó. Na primeira demão ele fica um pouquinho mais claro. Mas olha que efeito bacana que fica.
Soprador sempre em movimento. Vou bater a segunda demão. Ó, agora eu quero que você vá refletindo. Se você estiver desempregada, pense em todos os trabalhos que você já realizou e compare com isso daqui. Se você está trabalhando, também, para refletir tudo que você passa no seu trabalho. Ó. Toda a jornada que você tem, de acordar, o horário que você acorda, o transporte, se pega ônibus ou não, se vai com o próprio carro ou pega trânsito, enfim, as pessoas que trabalham com você, o ambiente, o quanto você ganha e compara com isso daqui. Galera, isso aqui, ó, que eu te falei, no mínimo, se você vai cobrar por estampa, é R$3. Em uma hora, quantas estampas você não faz? Agora pega o teu salário, divide por 30 para saber quanto você ganha por dia e divide por dia por 8 horas para você descobrir a hora que você ganha. Você vai ver que é ridículo. Isso aqui é surreal. Olha que bacana, já acendeu para bastante e já dá para permanecer assim. Eu nunca pensei em empreender, tá? Eu nunca pensei em empreender. Que nem eu falei na aula 1. Eu sempre trabalhei na área de segurança privada e tal. Eu ficava 12 horas em pé, cheguei a trabalhar em escala 4x2, trabalhar 4, folga 2, cheguei a trabalhar em escala 5x1, trabalhar 5 horas e folgar 5 dias e folgar 1, nessa jornada de 12 horas, então, tipo, escravidão mesmo. E quando eu descobri isso aqui, o que eu mais valorizei não foi nem tanto o quanto de dinheiro que eu comecei a fazer, mas foi a liberdade. Porque pelo menos eu nunca gostei de ter chefe, pessoas mandando em mim, tipo, cumprir horário. Eu sempre tive essa rebeldia com hierarquia, assim, cara. Sempre gostei de fazer as coisas do meu jeito. E essa profissão me trouxe esse benefício. Puta, não tem preço. Não tem preço de você trabalhar no teu ritmo e no teu tempo, no teu horário. Olha que bacana essas duas, ó. Sequinho. Uma estampa preta. Uma estampa flúor. E agora eu vou mostrar para vocês a tinta Plastisol, que é uma tinta emborrachada. Sabe aquelas estampas em relevo que você vê em boné, em moletons, em casaco, e até mesmo camisetas? A gente vai aprender a fazer agora. Se liga só, vou pegar um tecido verde aqui também. Aí tem tinta dourada, tem tinta prateada, tem tinta puff, que tu esquenta, ela sobe, ela fica tipo estufadinho. Tem tinta fluorescente, tem tinta refletiva. Galera, isso aqui é muito gostoso de trabalhar. Deixa eu pegar aqui uma tela. Ó, vou estampar essa tela aqui. É um C, tá vendo? Ó. É um G, na verdade, né? Vamos lá. Vou pôr aqui, ó, tinta Plastisol. Essas tintas que a gente estampou até agora, ela é tinta à base d'água. E essa aqui é uma tinta plástica. É uma tinta emborrachada, tá? Por ela aqui. Vou pegar um retalhozinho. Vou limpar aquela... Sujou minha mão aqui. Então vamos lá. Vou pegar essa própria espátula aqui, do branco da base d'água. Vou dar uma limpada aqui. E olha que maneiro, velho. Olha que maneiro. Só essa aqui, ó. Esse tempinho que eu tô mostrando pra vocês... Se fosse uma produção real, eu já tinha estampado várias peças aqui, ó. Já tinha ganhado uma grana. E eu volto a falar. Quando eu falo de, fazer 5 mil por mês, é bem de boa, sabe por quê? Tem serviço que você vai pegar, que você vai tirar 5 mil reais em uma produção. Eu costumo falar, não sei se vocês me acompanham nas redes sociais, mas eu tenho um vídeo que eu falo, que quando eu comecei a trabalhar com serigrafia, né, meu último trabalho foi em 2014, na área de segurança, e eu era supervisor de segurança. E logo no primeiro ano, depois que eu comecei a empreender, eu comecei a fazer por mês o que eu ganhava durante um ano na área de segurança. Então isso é surreal, galera. Isso aqui, ó, se você não tem estudo, não terminei o ensino médio, tenho a terceira, não importa nem se você for analfabeto, sendo bem sincero.
Isso aqui permite qualquer pessoa, até minha filha de 8 anos, ela sabe estampar. Então, a oportunidade está aqui, tá? Só não faz quem não quer. Então, eu vou dar a primeira puxada aqui, ó. Ela é uma tinta um pouco mais grossa, então a gente faz um pouquinho mais de força, mas mesmo processo. Primeiro para cobrir, segundo para tirar. Ó, vou secar ela aqui. Ela demora só um pouquinho a mais do que a tinta à base d'água para poder secar, mas é bem tranquilo também. E conforme a gente vai dando as demãos, ela vai criando aquele degrau, aquele aspecto emborrachado. Relevo, né? Aí tem vários tipos de plastisol também. Tem plastisol relevo, tem plastisol que é plastisol gel, dá um efeito de gel. É uma tinta muito bacana de se trabalhar também. E que te permite cobrar mais caro também nas produções, tá? Se tá bem aqui, é normal sair essa fumacinha por causa da tinta, que ela é uma tinta emborrachada. Dá uma esfriada aqui para secar a tela. Vou bater a segunda demão. Ó. Eu vou bater mais 5 demãos aqui para vocês verem o relevo. Aí eu vou aproximar a câmera aqui para vocês verem como que fica bacana essa estampa. Então isso aqui é um projeto, cara, que você pode iniciar essa semana mesmo. Acabar de ver essas aulas, já pode pôr em prática, comprar esse material que precisa para começar e dar o início à sua empresa, cara. Isso aqui é uma empresa, sabe? É um caminho que tem muita gente, tem muita empresa, tem muita possibilidade de fazer dinheiro com isso. A gente aqui, quando eu comecei com esse projeto, a minha ideia era fazer marca própria. Eu queria montar uma marca de treino para musculação. Só que o que eu percebi? Eu percebi que logo no começo, assim, nos primeiros meses, eu percebi que os donos das academias pediam para fazer mais uniformes para eles revenderem lá do que querer comprar a minha própria marca. Então, isso é muito bacana, porque te permite ter uma marca própria, caso você tenha esse desejo, e te permite prestar serviço de estamparia. No Brasil, se você pesquisar, tem mais de 20 milhões de empresas ativas. Então tem muito mercado, galera. Não tem tanta concorrência. Nem tem concorrência, na verdade, tá? Pela quantidade de necessidade de demanda que tem no mercado, não existe concorrência. Então essa aqui é uma parada muito boa. Talvez uma preocupação que possa surgir, tá, na tua cabeça. O lugar que você mora hoje, talvez você mora num lugar mais simples, talvez você não tenha espaço, talvez não seja bonito o espaço que você tem, e isso possa querer de alguma forma te preocupar para você começar. Mas como eu te falei, eu comecei num barraquinho de favela e comecei com o que eu tinha, com a forma que eu podia, depois fui melhorando meus espaços, e por incrível que pareça, nessa jornada de 12 anos que eu trabalho com serigrafia, são pouquíssimos clientes que querem ir até o teu espaço para ver estampa, para ver o tipo de material. É raro, galera. Hoje, 100% dos nossos trabalhos a gente pega através do Instagram. Para não falar 100%, 99%. E esse 1% é indicação dos nossos próprios clientes. Então não se preocupa se você mora num lugar pretende montar o teu espaço num lugar mais simples de início e ficar com essa objeção, com medo, né, de tenho vergonha de receber alguém, como é que vai ser e tal. Não precisa. Pelo Instagram, pela internet, dá pra gente pegar bastante serviço, porque a galera não tem esse negócio de visitar, tá? Então pode ficar sossegado. Aliás, se você assistiu a primeira aula e entendeu como eu comecei, qual era a minha condição no início, não tem desculpa, não tem desculpa. É uma decisão pode mudar a tua vida. E além de a gente dar treinamentos presenciais aqui também. E o que eu mais acho bacana nos treinamentos presenciais é a diversidade de interesse, tá? Então tem
Eu fico falando de dinheiro, de fazer renda com isso daqui, porque eu sei que é uma coisa que muda o jogo, sabe? Se você trabalha para alguém, uma média salarial do Brasil hoje é em torno de 2, 3 mil reais, um salário médio do brasileiro. E, cara, não dá para viver com isso, sabe? É muito escasso, tudo aumenta. Então, quando eu falo que uma paradinha dessa aqui, ó, não subestimando, porque tem um baita poder, essa estrutura, você trabalhar na sua casa, te permitir fazer 5, 10 mil por mês, muda a realidade, galera. Se você vive com 2, com 3, se você fazer 5, 10, é um salto muito grande. E eu sei o quanto é impactante, ainda mais se você tiver família, tiver filhos e tal, pagar aluguel, isso é muito impactante, é um valor muito, é um aumento, né, significante, porque vai fazer diferença na tua vida. E voltando a falar dos cursos presenciais, a galera, nem todo mundo quer fazer isso por dinheiro. Tem gente que nos procura, quer fazer os nossos treinamentos presenciais por hobby, entendeu? Já tem a vida financeira bacana ali e quer fazer isso aqui como uma terapia, que eles falam, isso aqui é terapêutico, tu põe uma música aqui, ó, no teu fone de ouvir, ou no espaço que você montar, você vai trabalhando aqui, ó, você cria a tua arte no computador, tá bem produzindo e tal. Puta, é muito gostoso de trabalhar. Então não é só a parte do dinheiro. Eu falo do dinheiro porque eu sei que muita gente dá mais valor para isso. Mas tem vários benefícios se trabalhar com isso daqui. Isso aqui é arte, galera. Ó, vou dar só mais uma demão, para o vídeo não ficar tão longo. Vou secar aqui. Eu vou secar, vou trazer a câmera mais perto para vocês verem como já subiu um pouco. Aí a gente teria que dar mais algumas demãos aqui para ele ficar... Quanto mais demão, mais alto, tipo, a essência é essa. Na primeira, ela já cria um relevo, diferente da tinta base d'água que não tem relevo nenhum. Mas aqui já fica. E fica um trabalho bem bacana, cara. Isso aqui dá pra gente tampar boné. Só que o boné é uma outra estrutura de berço, não é assim. Mas também é bem simples. Ó, vou pegar a câmera aqui pra você ver como é que ficou bacana. Tá, tirar aqui. Ó, tá vendo? O relevo que tá, ó. Literalmente fica uma parada emborrachada, ó. Da hora. Uma placa. E é isso, ó. Aqui é um pouco, vou mostrar pra vocês agora um pouco da minha estrutura aqui, tá? A gente tá nesse espaço há pouco tempo, mudamos em produção, então tá bem bagunçada. Ó, aqui é a estrutura de berços, que eu falei que no início eu tinha 6 desses, foi como eu comecei. Hoje aqui a gente tem 16. Aqui é uma mesa corrida, ó. Uma mesa corrida, que também permite a gente estampar. Qual é a diferença da mesa corrida, essa mesa corrida aqui, ó, pro berço? A diferença é a seguinte, que na mesa corrida, a gente... Deixa eu ajeitar aqui. Isso aí. Na mesa corrida, te permite estampar, por exemplo, a camiseta inteira. Deixa eu melhorar a iluminação por aqui. É assim mesmo, galera, que é como se fosse ao vivo. Não tem frescura, não tem tempo ruim. Vamos lá, deixa eu ajeitar a câmera aqui. Vamos lá. A mesa corrida, diferente do berço, ela te permite, por exemplo, estampar a camiseta inteira. O berço ele é limitado ao tamanho da madeira, então a estampa vai ser limitada ali. Na mesa corrida já dá para fazer estampas maiores. O benefício que tem na mesa corrida é estampar estampas gigantes, e o benefício do berço é te permitir estampar camisetas prontas. Então, se você comprar a peça pronta e querer estampar, você consegue só na estrutura do berço, na mesa não consegue. Na mesa ela só funciona para peça cortada, por exemplo, só a parte da frente, só a parte das costas, a manga. Já o berço não, ele te permite tanto as estampas, a peça aberta ou fechada. E agora, na próxima aula, eu vou te mostrar
como é que você faz para monetizar esse conhecimento. Você já entendeu como é que funciona para adquirir os materiais necessários para começar. Aí agora é questão de prática. E depois o próximo passo, depois que você dominou a arte, você precisa aprender a vender. Eu vou te mostrar como é que você faz os teus primeiros clientes e como é que você monta um plano aí para alcançar a tua renda mensal aí de pelo menos 5 mil por mês. Então te vejo na próxima aula. Bora lá, valeu!